Olá, bom te ver aqui no meu canal, no Divã com Silvia Barros. Hoje nós vamos conversar sobre indisciplina na sala de aula. Certamente para você que é professor, esse é um assunto muito interessante, muito relevante, que é como é que a gente lida com a situação da indisciplina dos nossos alunos. Eu também sou professora, há 25 anos trabalho em sala de aula e certamente também me vi muitas vezes numa situação embaraçosa do que fazer com aquele aluno que é difícil, que a gente chama de difícil, aquele aluno que te tira do sério, aquele aluno que te faz repensar se você escolheu a profissão certa, se é ali mesmo que você queria estar. Acho que muitas vezes a gente pensa que queria estar em qualquer outro lugar menos aqui. E a gente também olha no relógio, né? Não é só eles, a gente fala, puxa, essa sala é muito difícil, tomara que acabe logo essa aula, está muito difícil, fico estressado, fico cansada, enfim, o que eu faço, que estratégia que eu uso, já tentei várias estratégias e nada funciona. Normalmente, nós professores, você professor, a gente tem uma tendência a culpar sempre os pais pela indisciplina dos alunos. Então a gente, obviamente, logo já diz, tá vendo? Não tem limites dentro de casa, por isso que ele é um aluno assim. O fruto não cai longe do pé. Certamente o pai ou a mãe são pessoas que não impõem limites para essa criança, para esse adolescente. E assim a gente vai terceirizando e empurrando um problema que também é nosso como educadores. Afinal de contas, a gente escolheu isso. E essa geração de crianças e adolescentes que vem vindo, cada ano mais, nos coloca em situações de impasse, de nos questionar, de pensar que se as nossas estratégias, às vezes as antigas estratégias, se elas continuam funcionando mesmo ou não. Certamente a indisciplina nos questiona, nos coloca em xeque. Por que será que esse aluno me desacata? Por que será que esse aluno me provoca? Parece que ele tem um prazer assim, meio sádico, de tirar a gente do sério. Como será que eu olho para esse aluno? Primeira coisa que eu queria pensar com vocês, com você que está aqui me assistindo, é o seguinte: não existe uma indisciplina só, existem indisciplinas, ou seja, cada comportamento que nós chamamos de indisciplinado pode ter uma raiz diferente. Alguns adolescentes são indisciplinados por um motivo relacionado a questões emocionais, outros não, outros realmente querem provocar e querem te atingir. Mas independente do que é a indisciplina daquele aluno específico, sabe aquele? Está pensando em um aí, seu aluno? Pois é, esse aluno aí. Quando um aluno é indisciplinado com você, quando um aluno questiona suas regras, quando um aluno desobedece uma regra, a primeira coisa que você, professor, devia pensar é o seguinte: ele está fazendo isso inicialmente porque ele está querendo colocar em xeque as regras desta instituição escolar. Então, esse ataque, o que parece um ataque, antes de ser para você, pessoa física, é para você, representante de um contexto maior, que é a escola, que tem regras, que tem muitas regras, e que ele está certamente querendo ganhar algum tipo de vantagem, questionando ou desrespeitando uma dessas regras. Então, antes de você se sentir atingido pessoalmente, tente olhar para a indisciplina dessa forma. Qual é a regra que a escola está impondo para esse aluno e que ele está querendo burlar? E por que ele está querendo burlar? Então, ok, a primeira coisa é isso. Então, não se sinta ofendido, porque quando você se sente ofendido, você perde a força. Você perde a força do argumento, você perde a criatividade de lidar com aquela situação, você perde a flexibilidade, você fica totalmente impactado e sem saber como agir. Então, a primeira coisa é, que regra é que ele está desacatando ou está tentando desacatar? Ok? Ok. Segunda coisa, então. A segunda coisa é assim: ele está desrespeitando não a mim, pessoa física, mas a mim, professor, ao meu papel profissional, aquilo que eu represento nesse momento. Então, nesse momento que você está ali em pé e tem uma plateia de 30 alunos olhando para você,
Nesse momento, você representa o quê? A autoridade. E esse aluno está querendo questionar que você, única pessoa ali em pé, coloque regras para ele e para a turma dele de 30 que está sentado te olhando. Às vezes, esse aluno está identificando você com o pai dele, que é uma pessoa que ele tem dificuldade e que ele também desacata em casa. Às vezes, está identificando você com a mãe dele, que ele acha que não ama ele, que ele acha que não dá atenção suficiente para ele. E aí ele está ali questionando essa professora, que é você, mas lá dentro, no inconsciente dele, ele está pensando na mãe. Ele está querendo chamar a atenção da mãe, ele está querendo falar aquilo para a mãe, só que como ele não consegue fazer isso com a mãe, ele faz com você, que está dentro da sala. Então, percebe? A primeira pessoa que ele agride é a escola e as regras da escola. A segunda pessoa que ele agride é o seu papel profissional. E a terceira, é apenas a terceira etapa dessa camada aí, como se fosse uma cebola, né? Dessa etapa, aí sim seria você, pessoa física, que é quando esse aluno realmente desenvolve um desafeto com você, quando esse aluno ele tem uma agressividade muito latente, quando alguma coisa aconteceu de concreto entre vocês e aí ele vai atacar você. Posso dizer que isso é coisa muito rara de acontecer. Nesses meus 20 e poucos anos aí de experiência em escola, muito raramente eu vi um aluno que realmente teve a intenção de agredir o professor pessoa física. Acontece, claro que acontece, a gente vê no jornal todo dia isso acontecendo, a gente vê em muitos lugares isso acontecendo, mas muitas vezes o que motiva essa agressão é o que nós vamos falar a seguir. Uma das coisas que faz com que o aluno tenha liberdade de desrespeitar um professor começa na própria postura do professor. Calma que eu não vou falar que o professor é culpado, já sei que vocês vão pensar, tá falando que o professor é que é culpado da indisciplina do aluno, é claro que não. Mas o professor é autoridade ali dentro. A gente sabe que a gente olha o chefe, sempre. Qualquer pessoa, em qualquer profissão, chega no trabalho e olha quem? Olha o chefe. Quando a gente pega uma sala de criança, para observar, e isso acontece às vezes comigo, de observar uma sala de crianças menores, eu sempre digo para os professores de ensino fundamental 1, né, da educação infantil, eu sempre digo, observe o seu estado de humor antes de entrar para dar sua aula. Se você está irritado, a chance da sua sala ser irritada naquele dia é 99%. A sala é um reflexo do professor. Especialmente nas séries menores, onde o professor fica exclusivamente ou quase exclusivamente com a sala. Especialmente, mas não só. O professor que é muito perfeccionista, que é muito exigente, que é muito detalhista com as suas exigências, certamente vai ter uma sala de aula que apaga tudo que faz, usa borracha demais. Por quê? Porque essa sala segue o chefe. Segue quem está ali dirigindo. Então o professor ele não aceita uma coisa boa, ele quer o excelente, ele quer o ótimo. Então são crianças que acabam ficando inseguras. Assim como um filho de uma pessoa exigente normalmente é insegura. Porque nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Então são crianças, quando eu entro numa sala, eu vejo todas as crianças usando borracha demais, eu já sei que aquele professor é perfeccionista. Porque um perfeccionista cria abaixo dele pessoas inseguras. Quando o professor é ansioso, a sala é ansiosa. A sala é ansiosa, eles falam rápido, respiram rápido, porque o professor é ansioso, a sala é ansiosa. Então, dentro da sala de aula, o comportamento dos alunos é muito reflexo do comportamento do professor e do sentimento do professor. Daquilo que ele é na essência e daquilo que ele faz. As duas coisas, essa combinação, fazem e definem como vai ser uma aula dentro de uma sala de aula. Então, sempre digo o seguinte, eu faço isso comigo, sempre me examino, me analiso antes de entrar numa sala. Sempre penso como eu estou hoje. Tem um vídeo meu sobre inteligência emocional que eu explico direitinho esses passos para a gente se avaliar e se reequilibrar. Toda vez que eu estou entrando numa sala, eu realmente faço essa avaliação. Como eu estou hoje, eu preciso me equilibrar. A sala não tem nada a ver com o meu estado de ânimo, que aconteceu um problema, que eu estou preocupada, qualquer coisa assim, ou que eu dormi pouco, né? Eles não têm nada a ver com isso. Então eu não posso colocar isso dentro de uma aula minha, porque a minha aula vai ser muito difícil.
Se está difícil para mim, eu vou contaminar mais 35 com esse meu estado de ânimo. Então, se eu me reequilibro e entro na sala realmente mostrando que eu gosto do que eu faço, mostrando a minha paixão por aquilo que eu realizo e mostrando que eu me interesso por eles, a chance dessa aula ser magnífica é muito maior. Ou seja, entenda que indisciplina tem muitas causas e também tem muita relação com você, professor. Se você é uma figura de autoridade respeitada ou temida. Se o aluno tem medo de você, ele vai tentar te desacatar em algum momento. Ele vai tentar te sabotar. Se o aluno te respeita, ele não te sabota nunca. Um aluno que respeita um professor, que admira um professor, ele não faz piadinha, ele não joga uma ironia, ele não boicota nada da aula, ele colabora. Ou se ele não sabe colaborar, ele se anula na aula para não atrapalhar. Agora, um aluno que tem medo de um professor que coloca a disciplina pelo medo, é um aluno que vai alimentando dentro de si uma raiva, uma revolta contra essa pessoa. E no primeiro momento que ele puder, ele vai dar o bote. Ou seja, percebe? Tudo é relacional. Um professor que é muito frágil, que é muito sensível, por exemplo, que diz no meio de uma sala de aula: nossa, como vocês estão hoje comigo? Eu fiquei o domingo inteiro preparando essa aula para vocês. É assim que vocês retribuem? Como vocês são ingratos? Poxa, estou triste, estou chateada. Que mensagem ele passa para uma sala de aula? Que ele é sensível demais, que ele não está tendo nesse momento o equilíbrio para dirigir esse barco que é uma sala de aula. Que ele não é um comandante, que ele não é um líder. Né? E ele faz chantagem emocional. Então, um professor que quer ganhar a disciplina da sala na chantagem emocional, ele vai ganhar no máximo a pena da sala, né? A sala vai ter pena dele, vai ter dó, vai tratar ele como se ele fosse uma pessoa menor, uma pessoa com deficiências. Vai ter pena. Então, vai colaborar às vezes por pena e outras vezes vai falar: ai, dane-se ele que vai se tratar. Porque quem mandou ele ficar domingo preparando aula não pedir? Ou seja, os extremos são perigosos, né? Desde um professor frágil até um professor autoritário, certamente vão chamar em disciplina. Não tem como não fazer isso. Ou seja, não é culpa do professor, mas o professor tem um papel importante na manutenção da disciplina da sala, numa sala colaborativa. Muitos alunos são disciplinados porque eles querem chamar a atenção do professor, porque eles são de verdade carentes, eles querem atenção. Muitos alunos não recebem essa atenção em casa, não tem pais que são atentos a ele, que têm tempo para ele, que conversam com ele, que dão afeto para ele. Então a sala de aula é a chance dele tentar conseguir esse afeto que ele não tem em casa. Só que como ele não sabe como pedir isso e dizer assim: viu, professor, olha para mim, estou precisando de atenção, me ajuda aí, né? Me dá uma força, fala que eu sou bacana, fala uma qualidade aí minha, né? Fala que eu pertenço à sala, que minha falta foi importante ontem. Ele não sabe fazer isso. Os adultos não sabem, né? As crianças, os adolescentes também não. Então, o que ele faz? Muitas vezes ele escolhe ter um comportamento que vai ser repreendido porque ele diz assim: ó, bem ou mal estão me olhando. Vou ter um comportamento ruim porque eu vou para a orientadora, eu chego lá, ela me dá atenção, ela escuta, ela quer saber o que aconteceu comigo, ela pergunta como que está na minha casa e aí eu posso conversar. Só que o professor que está desatento, ele não tem essa sensibilidade de perceber que aquele aluno é um aluno carente. Que às vezes só o fato de você trocar ele de lugar na sala, colocar ele próximo a você, da sua mesa, um lugar onde você vai estar ali do lado, encostando nele de alguma forma, tendo contato físico com ele, aquilo já vai fazer ele ficar quieto e colaborar com a sua aula toda. Um pequeno gesto, sabe? Uma coisa de falar: fulano, vai ali buscar tal coisa para mim, olhar no olho do aluno e dizer: muito obrigada. Às vezes uma coisa boba, simples, ganha o emocional desse aluno. E se você ganhou o emocional, você ganhou o aluno. Ou seja, percebe que acho que deu para ver já, né? Que são muitas causas da indisciplina. Alguns alunos realmente, fato, não têm limite dentro de casa. Os pais realmente não sabem colocar as regras. São pais que acham que é proibido proibir. Então, o aluno é como ele nasceu assim, ele tem o jeito dele. Ah, ele não quer fazer tal coisa, ele faz. Ele dorme a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, ele come o que ele quer. Então, assiste o que ele quer na televisão, fica na internet o tempo que ele quer. Então, esses alunos que não têm nenhum tipo de limite em casa, claro que vão estranhar a escola, porque a escola é cheia de limites e cheia de regras. Então, esses alunos, eles precisam, de uma certa forma, aprender
que a regra é para o bem dele e não para puni-lo. A regra, o limite, a disciplina, na verdade elas não são contra ninguém, não é contra a criança, contra o adolescente, contra o adulto. A regra, ela é importante para a gente se nortear. Se a gente não tivesse regra, a gente não saberia como fazer as coisas na vida, no dia, no trabalho, na nossa própria vida, no dia a dia. Então a regra, o aluno tem que entender que a regra não é contra ele. A regra é para o bem dele, é para ele se organizar, é para ele ter mais tempo livre, para ele poder brincar, para ele poder se divertir. E muitas vezes a escola e o professor colocam a regra como uma coisa impositiva, uma coisa de um castigo. E aí quando vem dessa forma, o aluno que não tem limite em casa, ele vai desafiar até quando ele puder. Ele vai entregar a própria vida para ir contra a regra. E quanto mais a gente ficar nesse embate de forças, pior é para a sala, para o professor que se esgota, que se estressa, pior é para a própria sala que tem que aguentar aquele aluno ali atrapalhando a aula de todo mundo, ou seja, ninguém ganha com isso, né? Todo mundo perde com isso. Então, esse vídeo ele não é para dar uma receita para você, professor, sobre o que fazer, mas é para dizer para você o seguinte, não olha só para o aluno, não terceiriza essa responsabilidade só na família do aluno. Olha para o que acontece dentro da sua relação nessa sala. É o seu emocional ali dentro, é o seu papel profissional ali dentro, é a sua liderança ali dentro. Dentro da sala de aula, quem manda é você. Então, quando você, por exemplo, pega um aluno indisciplinado e manda para orientação, para alguém fazer para esse aluno o que você deveria fazer dentro da sua sala, você mesmo está tirando a sua autoridade. Você mesmo está terceirizando a sua autoridade para o orientador, que é alguém que está na sala dele fazendo um trabalho burocrático e vai receber esse aluno com cara de cachorro na porta da igreja, dizendo que ele não teve culpa, que só naquela hora ele conversou e que você foi muito filho da mãe de tirar ele da sala, porque você não gosta dele. Então esse aluno, ele entende que você quer descartá-lo, você quer excluí-lo, porque ele é um peso ali dentro. Quando você resolve os conflitos de indisciplina dentro da sala, esse aluno não tem dúvida que você comanda ali dentro. Ele não tem dúvida que ele não deve ser excluído da sala, porque isso às vezes é um prêmio. Ser suspenso da escola 2 dias é um prêmio. Não, ele entende que se ele causou um conflito na sala, você pode parar a sua aula e resolver aquele conflito, mesmo que aquilo dure uma aula inteira. O conteúdo depois se corre atrás. Só que se você consegue ajustar uma sala como se fosse uma orquestra, você ganha a sala às vezes para o ano inteiro. Às vezes uma aula, 2 que você utiliza para falar dos conflitos, faz você ganhar uma sala o ano inteiro. Isso não é perda de tempo, ao contrário, isso é investimento no ser humano que está ali olhando para você e precisa assimilar o que você tem a dizer. Você não é só a matéria que você dá, você é uma pessoa, você é um ser humano que está lidando com pessoas que não estão ali só para assimilar o que você fala, mas que estão ali assimilando o que você é, os valores que você tem, a forma como você olha para essas pessoas. Eles estão assimilando o seu modelo. Então você tem que cuidar desse modelo, afinar o seu instrumento, se afinar constantemente para ser um bom modelo. E isso dá trabalho. Só que o reconhecimento que você tem disso, a recompensa que você tem disso é imensa. É uma sala que compra qualquer proposta com você. É uma sala que topa tudo, é uma sala que você fala, fecha o olho agora, vamos pensar, eles fecham, eles não perguntam por quê, porque eles confiam em você. Então, quando a sala confia no comandante, no líder, ela segue cegamente o que esse líder propõe, porque esse líder cuida da sala e não exclui ninguém. Então, eu queria muito que a partir desse vídeo você repensasse o seu conceito de indisciplina. Você entendesse que esse indisciplinado muitas vezes está pedindo socorro. E só tem você. E às vezes escolheu você para socorrer ele. E você, muitas vezes, por falta desse tipo de reflexão, tem uma tendência a excluir essa criança, esse adolescente, que é quem mais precisa de você. Porque vamos combinar aqui uma coisa, ensinar aluno bonzinho, ensinar aluno que faz tarefa sozinho, que tem autonomia, que faz tudo, não é tão difícil assim, né? O nosso trabalho como educadores é olhar para esses alunos que nos questionam, que nos colocam em xeque. E que são os alunos que a gente vai lembrar anos e anos e anos e anos na vida da gente. Porque a gente vai falar, puxa, eu quando comecei o ano tinha aquele aluno que era difícil e eu consegui chegar nele.
Isso que eu estou chamando de chegar nele, como é que a gente chama? É vínculo. Vínculo, se vincular. O trabalho do professor é fazer vínculo. É tentar mostrar para esse aluno que você enxerga ele. Sabe o Avatar, aquele filme? Eu Vejo Você? É isso, você tem que olhar para o seu aluno e ele saber que você enxerga ele. Eu vejo você. É quando você chega na sala e fala, e aí fulano, cortou o cabelo, ficou bom, hein? E aí fulano, tá triste? Por quê? O que aconteceu? Quer falar sobre isso? Ô fulano, hoje você está extrapolando, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você está atrapalhando aqui, cara, preciso da sua ajuda. Fulano, ó, você está muito longe de mim, hoje estou com saudade. Pega um indisciplinado e fala isso para ele. Fala, ó, tô com saudade, eu faço isso demais na sala. Senta perto de mim aqui. Ele fala, mas eu? Por quê? Não, porque eu tô com saudade de você. Vem aqui. Evita ficar falando o nome dos alunos. João, ô João, ô João, ô de novo João, ô João. Isso rotula. Isso faz com que ele se sinta pouco como pessoa, pouco importante, pouco tudo, pouco merecedor. Não chama os alunos para chamar atenção pelo nome. Chama pelo nome quando é para elogiar. Quando não é para elogiar, chama para perto. Fala, vem cá, querido. Vem cá, ó, tá tudo certo? O que aconteceu? Você não é assim. Faz ele se lembrar do lado bom dele. Se você estiver conectado com o seu lado bom, você vai se conectar com o lado bom do seu aluno. E todo mundo tem, né? Todo mundo tem a luz e a sombra, todo mundo tem o bonzinho e o tirano, todo mundo tem tudo dentro de si. E a gente, às vezes, quando vê um indisciplinado, já se conecta com o lado negro dele, com o lado ruim, com o lado perverso dele. E a gente deixa de olhar o lado luz dele. Então, se você está no seu lado luz, você vai olhar o lado luz dele também. Portanto, como eu sempre falo, há 25 anos, tudo passa pelo professor. Tudo passa por você. Se cuida sempre. Reserva um tempo para cuidar do seu emocional, do seu físico, do seu sono, da sua alimentação. Se cuida, porque quanto mais você se cuidar, mais fácil vai ser fazer aquilo que você escolheu fazer, que é ensinar pessoas, que é encantar pessoas, que é ser um exemplo e um modelo para muitas pessoas que vão seguir os seus passos, que vão lembrar de você para o resto da vida. Essa profissão que a gente escolheu é uma profissão nobre e a gente tem que honrar isso. Então, vamos honrar, sendo pessoas modelo mesmo, né? Dando esse bom exemplo, cuidando de afinar a gente, o nosso instrumento, para que eles também façam o mesmo com eles. Olhem para a indisciplina com outros olhos, que vocês vão perceber que vocês vão dominar aquilo que antes dominava vocês. Ok? Espero ter contribuído com esse vídeo sobre indisciplina. Espero que você, professor, comece o seu ano, não sei que você vai começar o ano, está no meio do ano quando você assistir esse vídeo, mas espero mesmo que ele seja um bom guia para você repensar a sua prática em sala de aula e que você consiga aí seguir em frente mais tranquilo, mais equilibrado, mais feliz dentro da sala, porque a aula tem que ser boa também para você e não só para os seus alunos. Quero que você contribua aí com o seu comentário, se você puder, que você compartilhe, curte, assine o canal, se inscreve. Eu vou gostar muito de ter a sua opinião, o que você achou do vídeo e de outras ideias, outros temas que você possa me sugerir. Eu estou super aberta e gosto muito de falar sobre educação e sobre outros temas todos que eu estou falando aqui no canal. Até a próxima!